Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos resolver essa questão que diz basicamente o seguinte: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado de esfalerita, que é o sulfeto de zinco. O processo consiste em uma reação química de oxirredução, que são aquelas reações onde há a liberação de elétrons, de uma substância que está oxidando e o recebimento de elétrons pela substância que está reduzindo, o qual injeta oxigênio e transforma-se em óxido de zinco na presença, na primeira etapa do tratamento. Logo após, na segunda etapa do tratamento, o óxido de zinco, em contato com o monóxido de carbono, gera o metal zinco. Considere que a conversão do minério em zinco metálico está na sequência da equação química. Temos aqui a nossa primeira etapa, onde temos a nossa equação já devidamente balanceada, e temos aqui a nossa segunda etapa com a equação também já balanceada. Nós temos um zinco aqui do lado dos reagentes, um zinco do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, um carbono, do lado dos produtos também um, e dois oxigênios do lado dos reagentes, e dois oxigênios aqui na molécula de dióxido de carbono do lado dos produtos. Então, a equação química já veio balanceada. Considere as massas atômicas aí das massas de todos os elementos. Analisando o texto acima, responda: qual a massa de zinco que é formada na segunda etapa, considerando 534 gramas de óxido de zinco e 190 gramas de monóxido de carbono. Essas massas que foram passadas para a gente, 534 gramas e 190 gramas, são as massas que a gente tem de óxido de zinco e de monóxido de carbono. Tá? Só que como ele deu a massa de dois reagentes, você tem a massa do primeiro reagente e do segundo reagente aqui da etapa 2, e ele quer saber a massa do zinco, que é o seu produto da etapa 2, você percebe que um dos reagentes possivelmente está em excesso. Ele está a mais do que o que a gente precisa. Isso significa que a gente tem que descobrir quem é o reagente em excesso, porque o reagente em excesso a gente descarta, a gente ignora ele. Por exemplo, se o óxido de zinco for um excesso, eu vou ignorar ele. Não é que eu vou descartar, eu vou ignorar ele para relacionar apenas o monóxido de carbono com o meu produto. Mas se for o contrário, o meu excesso for o monóxido de carbono, eu tenho que relacionar a massa do óxido de zinco com o meu produto zinco. Eu não posso relacionar a massa do reagente em excesso. É só do reagente limitante, ok? Então, o primeiro passo é descobrir quem que é o reagente em excesso e quem é o limitante. Isso a gente vai fazer a partir das massas molares que a gente tem dos nossos dois reagentes. Eu tenho o ZNO, que é o óxido de zinco, e tenho também o meu outro reagente, que é o monóxido de carbono. Para descobrir a massa do monóxido de carbono, você vai pegar do carbono, que é 12, mais a do oxigênio, que é 16, vai somar as duas, o que vai dar 28 gramas por mol. Então, a gente já sabe a massa molar do monóxido de carbono. Com relação ao óxido de zinco, eu tenho uma massa de 65,4 gramas do zinco, mais a massa que eu tenho do oxigênio, que é de 16. Se a gente somar as duas massas, a gente vai chegar em 81,4. 81,4 gramas por mol é a massa que a gente vai ter do óxido de zinco. Como a gente tem 1 mol de cada um dos dois, eu vou colocar aqui embaixo nessa equação já balanceada, Essa equação é só da segunda etapa, que é o que a gente vai precisar aqui, tá? Porque a questão ela me deu o monóxido de carbono e o óxido de zinco, e os dois estão aqui na segunda etapa para formar o zinco. Então, eu vou pegar a massa que eu tenho do óxido de zinco, a massa molar dele, e vou colocar aqui embaixo, 81,4 gramas de óxido de zinco. Professor, mas essa massa não está para 1 mol de óxido de zinco? Está. Só que a equação está balanceada e ela tem 1 mol de óxido de zinco para 1 mol de monóxido de carbono, para 1 mol de zinco, para 1 mol de CO2. Logo,
eu tenho 81,4 gramas dele mesmo, porque eu só tenho 1 mol. Se eu tivesse 2, eu multiplicaria esse valor aqui, essa massa, por 2. Tá? A mesma coisa para o monóxido de carbono. Eu tenho 28 gramas dele para cada mol. Como eu só tenho 1 mol, eu tenho 28 gramas de monóxido de carbono. Aí eu vou pegar a massa que eu tenho, por exemplo, a do óxido de zinco, que é de 534 gramas. Se eu tenho 534 gramas dele, qual vai ser a massa que eu vou ter, que eu vou precisar, né, de monóxido de carbono para reagir com essa massa? Aí eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir qual é a massa de monóxido de carbono que reage com 534 gramas de óxido de zinco, que é a massa que eu tenho do óxido de zinco, ok? Fazendo essa regra de 3, você vai descobrir que a massa que você tem de monóxido de carbono, que você vai precisar, é uma massa de 183 gramas. São 183,68 gramas de monóxido de carbono. Essa massa é a massa que você precisa para reagir com os 534 gramas de óxido de zinco. No entanto, você tem essa massa? Não, você tem 190 gramas. A massa que você tem de verdade de monóxido de carbono é de 190 gramas. Você tem uma massa maior do que a massa que você precisa para reagir com todo o óxido de zinco. Isso significa que o óxido de zinco vai acabar antes do monóxido de carbono. Ou seja, o monóxido de carbono vai ficar em excesso. Ele tem uma massa a mais do que a necessária para reagir com o óxido de zinco. Qual que é a diferença entre uma massa e a outra? É só você subtrair aqui, ó, 190 menos 183,68 gramas. Aí você vai chegar em um valor igual a 6,32 gramas. 6,32 gramas de monóxido de carbono é a quantidade que a gente tem dele em excesso. Tá? Essa quantidade aqui está a mais. Se ele é o meu reagente em excesso, eu não vou utilizar ele, ó, preste bem atenção nisso. Ele é o meu reagente em excesso. Eu não posso pegar a massa dele, de 190 gramas, e relacionar com o meu produto. Por quê? Nem todo o reagente em excesso vai formar produto. Uma parte dele vai ficar em excesso. Ou seja, não vai formar produto. Agora, o meu reagente limitante, não. O reagente limitante, todo ele forma o nosso produto. Então, eu posso pegar a massa que eu tenho do reagente limitante e relacionar ela com a massa que eu tenho do zinco, que é o meu produto. E é justamente o que a gente vai fazer aqui embaixo. Eu vou pegar o meu reagente limitante e vou relacionar ele com a massa que eu tenho do meu produto. Observe que eu vou relacionar com a massa do zinco, porque a questão só quer saber a massa dele. Eu poderia relacionar com a massa do CO2, eu poderia relacionar com a massa total dos produtos, sem problema nenhum, tá? Só que a gente vai relacionar só com o que a questão pediu para a gente. Aí você vai fazer o seguinte, 81,4 gramas de óxido de zinco está para qual massa de zinco? A massa do zinco era de 65,4 gramas, né? Para cada mol, então eu tenho 65,4 gramas de zinco, que são formados a partir de 81,4 gramas do óxido de zinco. No entanto, eu não tenho 81,4 gramas do óxido de zinco. Eu tenho 534 gramas de óxido de zinco. Então, qual vai ser a massa em gramas que a gente vai ter? Vou deixar um Y aqui, ó. A massa em gramas que a gente vai ter do zinco. Para a gente descobrir isso, a gente vai fazer mais uma regrinha de 3, uma multiplicação cruzada. O Y vai multiplicar por 81,4 e o 534 por 65,4. Depois o 81,4 deve passar dividindo, né? O valor que a gente vai ter dessa nossa regrinha de 3 vai ser igual a 429 gramas de zinco. 429 gramas de zinco é a massa real produzida dele se o rendimento da nossa reação for de 100%. Como o exercício não fala nada com relação ao rendimento, a gente considera sempre o rendimento de 100%. Bom, então essa daqui é a resposta da letra A. A resposta da letra B a gente meio que já calculou, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na letra B, ó. Qual é o reagente em excesso?
e o reagente que está em excesso na segunda etapa. Bom, a gente já tinha falado que o que está em excesso é o monóxido de carbono, então é o CO. Qual é a massa do reagente em excesso? A gente já calculou também, então a massa está aqui, ó. Essa daqui seria a resposta da letra C, tá bom? Então estamos com a letra C, a letra A e a letra B todas já respondidas. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Então, forte abraço e tchau, tchau!